Gente, colocando tênis aqui, bem-vindo à minha terra. Hoje já num friozinho de novo, depois de 2 dias de chuva. Ainda marcando aqui, ó, -1 ainda, tá? Acordei às 8 da manhã com -1 e agora já são quase 10 e ainda tá -1. Como é inverno, a gente muitas vezes pensa que não tem muitas coisas para germinar, mas na verdade tem muitas coisas e a minha mesa de cultivo aqui tá cheia. Obviamente que com -1 as plantas não vão se desenvolver, mas quando der aí 10 graus mais ou menos, vai começar tudo a brotar, tá? Então eu tenho flor de bachelor, vários tipos de penstemon, masalcea, escabiosa, amapolas, penstemons, aquileias, várias coisinhas também aqui de horta, tijimissai, ruibarbo, wasabi, vários tipos de brássica, que seriam tipos diferentes de cale, repolhos, entre outros, tá? E várias coisinhas também que já estão preparadas para ir para a terra e outras que vou esperar então que as temperaturas levantem um pouquinho mais, porque não aguentam tanto, que nem como as isotomas aqui. Mas outras são boas para frio, mas mesmo assim eu fico com medo, né, de passar elas pro jardim, mas algumas eu já coloquei, tá? Eu vou mostrar para vocês também. Também tem muitas coisas que continuam florescendo. Esse ano a gente tá com várias ondas de frio, na verdade, porque já fez vários dias, -1, -2, 0, 3, que é pouco. Mas é um frio úmido, então as coisas não queimam tanto. Se vocês se lembram dos vídeos do ano passado, a gente teve um estrago tremendo, só que mesmo com essas temperaturas baixas esse ano, não tá tão feio assim o jardim, continua bastante coisas bem floridas e bem verdes. Então, nessa época do ano, com esse frio ano passado, as bananeiras já não tinham nenhuma folha, dá pra ver, né? Muito estrago, né? Por causa do frio. Mas ainda tem partes verdes. Ano passado eu tive que cortar elas no chão, porque elas apodreceram por completo. Vamos ver até o final do inverno. Ainda falta bastante, né, por vir. As trombeteiras ano passado já estavam mortas. Nossa, o sol tá muito forte, né? Tá ficando ruim a imagem. Mas olha só quantas flores ainda. A megasquepasma também aqui toda florida. Os beija-flores estão bem contentes por isso. E as abelhas também. Hoje elas ainda não apareceram, mas no outro dia estava um festival, eu coloquei ali no Instagram a quantidade de abelhas que tinha. As jacobíneas ainda continuam florescendo, as sálvias continuam florescendo, então o inverno, ainda que esteja frio, estamos com 0 agora, -1, 0, e ainda tá tranquilo. E, gente, agora eu descobri por que a imagem tá tão ruim assim. Condensou por causa da umidade, a minha lente tá condensada, então a imagem vai ficar meio difusa hoje, tá? Espero que a câmera pare com essa condensação nos próximos dias, tá? Então, olha só, né? Eu tô apaixonada por isso, é a visão que eu tenho do meu quarto. Olha quanta floração, os coleus ainda continuam resistindo. Agora eles começaram a perder as folhas por causa do frio. Olha só aqui embaixo, já começaram a cair, né? Mas ainda tem bastantinho. Acho que até semana que vem não vai ter mais folha, mas ainda tem. E mais uma coisinha começou a florescer aqui. Tive azar porque choveu muito e com muito vento, então quebrou a primeira haste. Mas olha aqui, gente. O primeiro narciso dobrado tá aqui. Tem um interior miolo amarelo, tá? E por fora branco. Mas o melhor ainda dessa planta dos narcisos é o cheiro. O cheiro dele é meio cítrico, musk, como falam em inglês. É o mesmo cheiro assim que tem a maioria dos perfumes. E um pouco doce. É muito bom, é muito gostoso esse cheiro. E a planta também é ótima porque vai trazer essas flores, né, nessa época do ano que já começa a escassear essas cores mais fortes, tá? Nem os crinums, olha ali atrás, nem os crinums ainda se queimaram, tá? Bom, tem mais umas coisas que vão começar agora, tá? Tá um pouquinho adiantado, mas olha aqui. Indo para esse lado.
Já vou começar a ter as primeiras íris abrindo, tá? Então semana que vem eu já vou conseguir mostrar para vocês como é essa variedade, mas seria a íris Mission Ridge, tá? Essa vai ser a primeira que vai abrir. E do lado dela, não me lembro se eu mostrei para vocês no último vídeo, mas eu também tinha plantado algumas anêmonas. Tudo isso daqui atrás, gente, é filhotinho de flor de papel. Vou ter que raliar elas, né? Porque é demais, né? São muitas. Mas aqui são as anêmonas Sylphide, que é aquela anêmona que é entre cor fúcsia e azul. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, por agora são 5 que abriram, não me lembro mais quantas que eu tinha plantado. E coloquei alguns ranúnculos aqui também, mas os ranúnculos parece que não saíram. Aqui eu tenho também um pezinho de amapola que saiu sozinho, tá? Aqui sempre tem várias coisinhas que saem sós. Outra coisa que eu tenho que plantar agora também vão ser os delfínios, essa também é a época, e mais tipos de amapola que o melhor é colocar direto no solo, tá? Porque ela não gosta de transplantar, ainda que sim a gente possa fazer. Gente, vou ter que mostrar mais uma vez ali a trombeteira porque tá linda. Olha lá atrás como é que tá isso, né? E igual, né, como mostrei a semana passada, as digitales continuam abrindo. Ainda tem alguma resistência das dálias, tá? Mas daqui a pouco elas vão morrer também. Mas olha só lá. É muita flor, né, gente? Bom, vamos ver um pouquinho mais do jardim. O vento tá cortando. Olha a quantidade de framboesas. Lá embaixo tem mais, lá em cima. As rosas agora estão querendo dar as brotações, né? Essa é a época que elas começam a se desenvolver, não vai focar a câmera, mas tô com vários brotinhos já, essas pontinhas vermelhas, quer dizer que elas estão já brotando. Algo que eu tava com um pouquinho de medo, mas agora eu perdi o medo por causa do frio, são as malvas, né? As Alcias róseas, aqui tá uma delas, essa é a rósea mesmo. E do outro lado eu plantei uma ficifólia. As duas aguentam frio, mas eu tava com um pouquinho de medo de passar pro jardim, mas estão super, tá? Aqui tá o primeiro canteiro. As alocases, colocases agora vão começar a morrer, né? Só que fica o bulbo embaixo. A gente vê o apodrecimento das folhas, então, né? Fazer o quê? Esses também ano passado já estavam mortos. As Leonotis nepetifolia. Aqui eles ainda estão esse ano. É muito diferente, gente, o frio seco do frio úmido, tá? O frio úmido, as plantas sofrem muito menos com a geada, mas muitas começam a desenvolver fungos e começam a apodrecer, né? Mas a gente tem os dois lados da história. Mas a geada negra, que é a geada quando que tá frio e seco, é a pior de todas. Ela vai queimar muito mais as coisas, tá? Aqui eu passei para terra também 3 plantinhas. Uma Echinops hitro, tá? Que vai dar umas flores grandes no segundo ano, azuis ou brancas às vezes. Aqui tá a Alcia ficifolia, que também é uma planta grande. E aqui pra frente, então, que tome conta do solo, vai ser uma Achillea filipendulina, que é tipo a mil em rama, só que é coloração amarela. Outra que ama o frio, vai ser então essa daqui, né? Que tá super se desenvolvendo. Eu consegui dividir um pedacinho dela o outro dia, então eu vou ter mais uma planta. Plantei ela mais para perto do bosque lá. A peonia continua ali, querendo ou não querendo, mas ela tá saudável. Espero
que eu consiga ter essa planta, né? Agora vamos pro outro lado lá, que eu queria mostrar algumas coisas. Vou ter que ir pela sombra, porque a câmera simplesmente não tá funcionando, tá muito úmida. E aí a imagem não tá focando. Pela sombra fica um pouquinho melhor. Mas os trabalhos aqui no jardim, na parte da lama, como choveu muito esses últimos dias, não parava. Tá tudo parado o trabalho. Acho que eu posso dar adeus a construir a estufa esse ano, porque não tem como pisar aqui. Já me afundei várias vezes. Consegui pelo menos abrir o valo ali para a água escorrer um pouquinho mais. Mas tá muito complicado, gente. Muito complicado, tá? Então, isso vai ser um projeto. Infelizmente, não vou ter um espaço bom para minhas plantas esse inverno. Mas não tenho o que fazer, tá? Bom, e aqui do outro lado do jardim, a gente começa a ver o desenvolvimento sozinho, né? Sem a minha ajuda de várias plantas. Onde eu tinha plantado a minha cebola família, já tinha caído sementes de amapola. Ainda que eu coletei muitas, ainda teve algumas que brotaram sozinhas. A germinação delas já foi há vários meses atrás, tá? Mas olha só, aqui já congelou várias vezes. E ainda assim elas estão super, tá? Então não tenham medo de colocar as amapolas no outono e que passe o inverno, tá? Aqui tem uma, aqui tem outra já mais grandinha, aqui outra, mais uma, várias delas já saíram. E lá do outro lado, ali no açafrão, que também já morreu por completo, eu plantei outro tipo de amapola, a amapola peonifolia, que eu acho que é peonifolia, peoniflora, que é outra variedade. Ela dá assim bem mais cheia, ela não é simples como essas daqui. Coisa mais linda, espero que elas vinguem também. Eu plantei um pouquinho tarde, deveria ser no outono, eu plantei agora no inverno, mas vai dar certo. E as rudbeckias também agora vão entrar em dormência. Elas já estavam querendo colocar um monte de brotinho, mas as folhas estão ficando danificadas com o frio, né? Não tem o que fazer. As codornas, coitadas lá dentro, devem estar morrendo de frio também. Ainda que elas aguentam, né? Até -10, mais ou menos elas estão tranquilas, tá? As líquenes também vocês podem germinar agora. As que já estavam no solo já estão se preparando para dar flor, tá? Essas a gente plantou junto com os eringios, né? Ali estão as duas, nenhuma delas sofre com o frio. E aqui tem uma coisinha que eu queria mostrar para vocês, que muitos têm dúvida com os fungos no jardim, mas não precisam se preocupar com todos, tá? Esse daqui é o fungo Anemona fétido. Ele está muito associado com raízes de principalmente eucalipto, mas também se associa com outras plantas, tá? É um fungo muito louco. Também chamam ele de dedo do diabo, uma coisa assim, tá? É um fungo bem diferente, ele tem um cheiro bem fétido quando ele tá maduro. E ele tá associado com raízes. Só que vocês não precisam se preocupar, ele não é um fungo que vai atacar a planta, e sim ele vive em convívio com as árvores, tá? Então tem vários tipos de fungo. A maioria dos fungos que dão essa parte superior, essa parte aérea, assim, bem vistosa, são fungos que não vão danificar nossas plantas. Então, se aparece um cogumelo ali, branquinho, rosa, vermelho, pintadinho nas nossas plantas, não se preocupem que eles não estão danificando as plantas, tá? Os fungos mais difíceis e que a gente tem que conseguir controlar um pouco, que vem principalmente por causa do excesso de umidade ou que a planta está muito debilitada, são esses fungos que dão na superfície da folha. Então esses pozinhos entre branco e cinza, preto, como a fumagina também, os brancos como o oídio e o míldio, esses sim são preocupantes, tá? Igual os vírus que vão atacar as folhas e vão deixar ela com colorações diferentes, esses sim. Mas esses cogumelos que nascem no chão, a gente não precisa se preocupar, tá? E eles são tão lindos, né? Eles têm esse cheiro ruim, porque depois esse cheiro ruim vai atrair tipos de mosca e as moscas vão fazer a polinização deles. São esporos, mas eles que vão levar esses esporos e vão dispersar eles por aí, tá? E ali a gente pode ver também
As Watsonias, super bem. Mais digitales ali no pé das Watsonias. Campuloclinum, que não se importa tanto com o frio também, tá, continua se desenvolvendo. As astromélias vão sofrer um pouquinho com a folhagem, mas tudo bem, elas não vão morrer. Já as gramíneas, muitas delas já começaram a ficar danificadas, tá? Olha só como tá ela aqui, a mariposeira roxa, né? Cheio de brotinhos lá embaixo. É uma planta muito legal esse ano. Já vou ter floração. E outra que ainda não tá tão danificada, ano passado também estava muito pior, são os crinums. Olha só, tem um pouco de dano por causa do frio aqui, dá pra ver, isso daqui não é fungo, é frio. Aqui já tá em um estágio mais avançado, dá pra ver que começa a ficar esbranquiçado, né? Mas ele ainda tá bem. Mas eu ainda vou perder todas essas plantas agora no inverno, só que elas brotam depois de novo. A gente tem que conseguir conviver, né, com essas mudanças, a morte das plantas, depois a reavivação delas, né, na primavera. Tudo isso faz parte, mas ainda tem muita beleza no jardim. Se a gente olha e pensa sobre, a gente vai conseguir encontrar ainda muitas coisas bonitas e aproveitar o jardim, né? E trazendo essas plantinhas, a gente não só aviva nós, né, nessa época mais fria, que fica tudo um pouquinho mais marrom, mas também traz muito alimento para todos esses animais que sofrem também, né, não conseguem néctar, pólen nessa época do ano. Então ainda temos esperança de ter jardim menos com temperaturas assim negativas, como a gente está tendo aqui, tá? Então, não importa se a gente tem muito calor ou muito frio, sempre vai ter plantas adaptadas para o nosso jardim, tá? Então não percam a esperança, aguentem firme, que daqui a pouco a primavera já tá chegando também, tá? Bom, era isso que eu queria mostrar para hoje para vocês. Espero que tenham desfrutado um pouquinho desse passeio e até a próxima. Tchau!